estou às cegas, não vou conseguir ver. Então eu vou ficar andando um pouco aqui para frente e depois eu vou voltar. Tá bom, queridos? Não estranhe, porque o monitor ali, o meu retorno não está funcionando. A nossa igreja ganhou uma bênção, que eu agora posso daqui estar adiantando o slide, aquele que aparece ali no Data Show. Mas como eu não estou vendo, então eu vou adiantar, de repente não era para adiantar. Então, de vez em quando eu vou dar uma volta, o Marcelo vai resolver. E olha, vamos agradecer a Deus também pela bênção, né, por esse presente aqui que a nossa igreja ganhou, que às vezes eu ficava aqui, né, fazendo os meninos e não dava para entender. Então agora eu não faço mais para eles, eu já faço diretamente para o computador. E aí a gente vai, com certeza, aí estar ganhando um tempinho, né? E agradecer ao Marcelo, que foi ele que deu esse presente aqui para a igreja. Que Deus esteja abençoando grandemente essa vida. A passagem que nós vamos ler, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, aparece, ela está narrada no verso 13. Lucas, ele era muito meticuloso para estar escrevendo os fatos, ele era muito detalhista. É muito bom quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente consegue descobrir pormenores, muitos detalhes, porque Lucas era realmente muito detalhista. Então, esta passagem você vai encontrar no verso 13, Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35, que é aquela passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús. É uma passagem muito interessante, porque ali aqueles dois começaram a caminhar, de repente Jesus apareceu ao lado deles, e eles conversando, Jesus entrou na conversa, falou muitas coisas para eles. Depois que eles reconheceram Jesus desapareceu. Os versos que nós vamos ler encontram-se do verso número 13 até o verso 17. E nós vamos estar fazendo a leitura responsiva, ok? Então vamos nos colocar em pé. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos estarão lendo os versos pares, ok? Então, Lucas capítulo 24, do verso 13 até o 17, eu gostaria que você lesse na sua casa, do verso 13 até o verso 35, aqui normalmente não dá tempo para a gente ler, mas vamos lá. Lucas 24, do 13 ao 17, responsivamente, segundo aquela versão que está ali. Nesse mesmo dia, iam dois deles para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Perdão, irmãos. Voltam, isso. Podem falar. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Iam eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, de sorte que não o conhecessem. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. O tema da nossa mensagem esta noite é impedidos de reconhecer
Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, ainda em Tua presença nós queremos Te agradecer por esse domingo de vitórias que o Senhor deu para a Tua igreja, para o Teu povo, para cada um de nós aqui, Pai. Obrigado, porque temos passado por lutas, Pai, muitas vezes maiores, muito maiores do que nossas forças, mas o Senhor é um Deus fiel, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos fortalece, nos orienta, o Senhor nos mostra a saída, como o Senhor é bom. Ah, Pai, quando o salmista escreveu: provai e vede que o Senhor é bom, Pai, nós, em nossas vidas, podemos ter esta experiência, porque temos provado do Senhor e visto que não há Deus igual ao Senhor. Não há nada, não há ninguém que seja comparável ao Senhor. O Senhor é incomparável em minha vida, o Senhor é incomparável na vida de cada irmão aqui, o Senhor é incomparável na vida desta igreja. Porque quantas lutas esta igreja tem passado, mas o Senhor tem sido um Deus fiel. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um aqui. Abençoa agora. Eu peço que o Senhor me use, que eu não fale nada de mim mesmo, Pai, mas que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos para falar do Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui esta noite com os nossos corações, a Tua palavra fervilhando neles, com as nossas vidas, Senhor Deus, transformadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Pai, aumenta a Tua presença em nossos corações, aumenta a Tua presença em nossas vidas, aumenta a Tua presença em cada um que aqui está, aqueles que estão nos assistindo em seus lares, aqueles que irão nos assistir. Pai, abençoa cada um. Dá, Senhor Deus, mais e mais esta presença doce, maravilhosa em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor Deus, não é porque somos melhores, não é porque fazemos algo, não é porque somos merecedores, muito pelo contrário. As bênçãos que o Senhor nos dá são imerecidas, porque somos pecadores. Perdoa-nos em nome de Jesus e abençoa o Teu povo aqui reunido. Abre os nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor quer que saibamos esta noite. Nós desde já te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? A igreja pode sentar, queridos. Impedidos de reconhecer Jesus. Antes, agradecemos a vida e a assistência de 14 internautas que estão nos assistindo. Que Deus abençoe, que a palavra também possa estar te alcançando aí aonde você estiver. Queridos, impedidos de reconhecer Jesus. Antes que eu começasse, mesmo com a leitura, eu estava falando a respeito de Lucas, que é muito detalhista. Nenhum dos outros evangelhos narra essa passagem, algumas curiosidades. Emaús era uma aldeia, conforme nós lemos ali no verso 13, que ela ficava mais ou menos entre 10 e 11 quilômetros, que é mais ou menos essa distância de 60 estádios. Depois, inclusive, se você quiser, anote aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, verso 13, lá no finzinho dele, fala a respeito da aldeia de Emaús,
que distava de Jerusalém, ficava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Aí de repente algum adolescente vira para você e fala assim: quanto que é 60 estádios? Aí você já anotou ali na sua Bíblia. Um dia eu ouvi alguém falando: 60 estádios é 10, 11 quilômetros aproximadamente. E é interessante que estes dois, andando naquele caminho, de repente aparece Jesus ao lado deles. E nós vamos ver algumas curiosidades a respeito desta passagem. Bem, a presença de Jesus, ela foi uma promessa. Nós já cansamos de falar, nós cansamos de saber, nós cansamos de ouvir Mateus capítulo 28, verso 20, onde Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu só abrir um parênteses, né? Não é até o fim do mundo, tá bom? É até a consumação dos séculos. Aqui não está falando nada a respeito de fim de mundo. Século é algo que nós contamos. O que é século? O que são séculos? 100 anos, né? Anos é uma medida de tempo que nós contamos. Então aqui, quando Jesus está falando até a consumação dos séculos, Ele está dizendo que vai acabar a contagem de tempo e começar o que é que nós estamos aguardando. A gente estudou até na lição hoje, a eternidade. Na eternidade, quantos séculos nós vamos viver? Quantos milênios? Quantos trilênios, bilênios, enfim, não vai ter tempo. Por isso que aqui Jesus está dizendo que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, que aí nós vamos passar a viver a eternidade. E olha, queridos, coloque uma coisa muito profunda no seu coração: as promessas de Deus não falham. Quando Deus faz uma promessa, ela não falha, nem deixa de se cumprir. Jesus, Deus, o Espírito Santo, jamais deixou de cumprir uma promessa. Nós vamos esta noite estar destacando os empecilhos ou obstáculos que impedem de reconhecer Jesus ou de sentir a sua presença em nossas vidas, ali do lado. O primeiro motivo porque somos impedidos de sentir a presença de Jesus, queridos, é pelas lágrimas do desespero. Aquele povo estava com tanta esperança. Aquele povo passou ali 3 anos dizendo: é Ele, é Ele. Tanto que vocês veem que ali no verso 21, Lucas escreve, aqueles dois conversando, de repente dizem: ora, nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, remisse, libertasse daquele jugo. Eles estavam esperando que Jesus fosse um Messias com espada, que fosse lá, que tirasse Israel daquela condição de servidão, que derrubasse o rei Herodes, que derrubasse todo aquele império romano que dominava naquele local. Eles esperavam isso. Ou seja, o desespero era porque estava a esperança na solução errada. Jesus,
Ele não veio para libertar Israel do jugo romano. Jesus veio para libertar Israel, não apenas Israel, mas todo o povo, todos os seres humanos do jugo da morte. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, todinho, ele fala a respeito dessa vitória. A vitória de Jesus sobre a morte. Jesus veio para libertar o povo, e o povo até hoje é liberto da morte eterna. Mas naquele momento, aqueles homens haviam depositado a esperança na solução errada. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria remir Israel. Então eles estavam desesperados, tristes, chorando. Jesus morreu. Eu vi ele pregado na cruz, sendo humilhado, escarnecido, recebeu uma coroa, que eu pensava que a coroa dele fosse uma coroa de rei. Eu não sei se vocês lembram, mas até disputa entre quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda houve. Até disputa de quem era o maior no reino de Deus. E Jesus sempre falou para eles: olha, eu não vim aqui para isso. Mas a esperança deles estava na libertação daquele jugo de Israel, daquele jugo do Império Romano, daquele jugo que estava sobre Israel. Por isso eles choraram, desesperados, e as lágrimas impediram de ver que ali do lado, andando com eles, estava Jesus. O segundo motivo, o segundo obstáculo que impediu de sentir a presença de Jesus, isso acontece até hoje também, pela falta de conhecimento das Escrituras. Conhecer a Bíblia, queridos, não estou criticando. Existem pessoas que já leram a Bíblia 365 vezes. Existem pessoas que já leram a Bíblia toda, não sei quantas vezes. Mas se você perguntar para essa pessoa o que você aprendeu, o que você extraiu, o que você absorveu da Bíblia, ele vai te dizer: não sei. Ontem mesmo a gente estava falando a respeito disso, ali na casa do Daniel. Às vezes, nós pegamos, por exemplo, um manual de instruções, e a gente começa a ler, e começa a achar complicado. E diz: quer saber? Eu vou deixar de lado e eu vou aprender a mexer nesse aparelho do meu jeito. Muitas vezes a Bíblia nós também começamos a fazer isso. A gente começa a ler a Bíblia e começa a achar complicado. Quantas e quantas e quantas mensagens nós já ouvimos? Quantas? Centenas, milhares. E às vezes a mensagem entra por aqui e sai por aqui. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas eu vou fazer a pergunta lá para os internautas. Vocês lembram a mensagem que o pastor pregou domingo retrasado? Eu não estou conseguindo ver a resposta dele, mas eu não gostaria também de ver a resposta de vocês, porque normalmente nós não lembramos.
esta não é uma falha específica e exclusiva daqui, da nossa igreja. Mas esta falha acontece muito com nós, que somos seres humanos. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja preocupados com outras coisas, pensando em outras coisas, de corpo presente, mas na mente distante. E aí, a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente não vai conseguir guardar. Tem aquele pregador que diz assim, no final da sua mensagem, que o Senhor guarde a sua mensagem em nossos corações, e ela fica guardada. Mas ela fica tão bem guardada que a gente depois não consegue lembrar. Meu Deus, onde foi que eu guardei aquela mensagem? Eu sei que ela está no meu coração, mas o meu coração tem tantas entradas e saídas que eu acabo não conseguindo guardar e lembrar agora onde está. Queridos, este não é um mal do século XX ou do mal do século XXI, isso já começou lá. Jesus falava, explicava, e as pessoas não atentavam para as palavras de Jesus. Aí, resultado, Jesus teve que explicar. No verso 26, ele falou: não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas, fosse para a cruz, recebesse coroa de espinho, fosse escarnecido, zombado, cuspido, xingado. Bateram em Jesus, mas estas coisas passaram e ele vai entrar na sua glória. E aí, conforme o verso ali nos diz, o verso 27, Jesus começou lá de Moisés. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todo o Velho Testamento, em todas as Escrituras. Quantas vezes Jesus havia explicado para aqueles homens tudo o que ele haveria de passar, mas assim como nós hoje não atentamos. Às vezes a gente guarda pequenos fragmentos, mas não conseguimos entender uma passagem, uma mensagem por completo. É difícil a gente corrigir, mas isso nos impede muitas vezes de sentirmos a presença de Jesus. O terceiro motivo porque somos impedidos de sentir a presença de Jesus é o temor à escuridão. O que acontecerá? Sabe, queridos, aqueles judeus, aqueles discípulos de Jesus que eram judeus, eles estavam muito confusos, porque foram os próprios judeus, foram os sacerdotes, foram os homens de confiança deles, que pegaram Jesus, que prenderam Jesus, que levaram Jesus para os romanos. Eles não poderiam, naquele momento, condenar ninguém, mas levaram para quem podia. Os principais, os sacerdotes, as autoridades entregaram Jesus para ser condenado à morte. E depois, gritando ali embaixo para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Aqueles homens a quem nós confiamos, nós achamos que esses homens, eles eram a nosso favor, mas não é. Aí a gente vê os discípulos de Jesus, João capítulo 20, verso 19.
e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Essa é aquela passagem maravilhosa que Jesus se apresenta no meio deles, as portas fechadas, lá no fundo, no porão, escondido. Olha que diferença, né? Tem aquela passagem quando aqueles 4 amigos descem um paralítico pela cama, lembram? Eles tiram o telhado, olha como a casa estava cheia de pessoas. Então, onde Jesus estava, havia uma grande multidão ao seu redor. E agora os discípulos sozinhos, entre aspas,